Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Nós vamos estudar a partir de agora as 7 cartas que foram destinadas às igrejas da Ásia Menor. E eu preparei um gráfico para você. Deixa eu expandir na tela para ficar bem didático o nosso aprendizado. E se você quiser esses slides que eu vou apresentar, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Você pode baixá-los, utilizá-los como material didático e até mesmo para ministrar aulas sobre esse assunto na sua igreja, na sua comunidade. O site é o www.icp.com.br. Vamos para o primeiro slide. Neste gráfico nós temos a introdução, os 20 versículos que nós já estudamos, representando 5% do livro de Apocalipse. 13% do livro são destinados às 7 cartas, são 51 versículos, e 82% do livro são os demais assuntos, que somam 333 versículos. Somando todos os versículos, como eu disse, nós chegamos em 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Deixa eu voltar. Agora vamos para o mapa, para a localização destas 7 igrejas da Ásia. Olha, a primeira é a igreja de Éfeso, depois tem a igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas na Ásia Menor. E atualmente esses locais estão na Turquia. Vamos voltar. Lembrando que nós temos 3 interpretações. Uma interpretação é chamada pretérita, ou seja, considera como já acontecido, como no passado, estes escritos. A segunda interpretação é a interpretação histórica. E eu também preparei um slide para essa segunda interpretação. Vamos ver? Estágios da história da igreja. A primeira carta foi escrita para a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, século I. A segunda carta, Esmina, igreja perseguida, séculos II e III. A terceira, Pérgamo, a igreja imperial, do ano 312 até o 500. A quarta, Tiatira, igreja da Idade das Trevas, do ano 500 até o século XVI. A quinta, Sardes, a igreja da Reforma e Renascença, séculos XVI a XVIII. Sexta, Filadélfia, missões modernas, século XIX até o começo do século XX. E sétima e última, Laodiceia, igreja do tempo do fim, século XX até a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Vamos voltar. Bem, esta é para quem interpreta a igreja distribuída na história, desde a descida do Espírito Santo até a volta de Jesus. E uma terceira interpretação, que também ela é importante, estas 7 igrejas representam a igreja em todo o mundo, distribuída em todo o mundo nos dias atuais. E nós vamos ver que cada uma se encaixa realmente nos nossos dias. Mas isso nós vamos aprender bem devagar, com muita calma, observando cada detalhe de cada carta. Vamos em frente. Neste slide, nós encontramos algumas informações importantes. Por exemplo, ao anjo da comunidade local. Nós já aprendemos que o anjo da comunidade local pode ser o líder da igreja, o pastor da igreja, pode ser um anjo mesmo. Há aqueles que interpretam que existe um anjo para cada igreja, orientando a igreja, e também o Espírito Santo, que é o mestre da igreja. Agora, independente da interpretação, o importante é que existe um poder sobrenatural conduzindo a igreja. Nós já aprendemos sobre isso também em aulas anteriores. Nós encontramos nestas cartas títulos sublimes de Jesus. Você vai ver que é importante. Nós veremos todos estes títulos. É um recado direto de Jesus. Veja que agora Jesus já ressuscitou e já está glorificado.
e é uma mensagem direta de Jesus para as igrejas. Promessas aos vencedores, olha que bênção, são ricas promessas aos que vencerem. Nós vamos estudar todas elas. E existe um refrão também interessante: quem tem ouvidos ouça. Olha que importante, claro que só quem é nascido de novo, quem é convertido, consegue ouvir a mensagem, porque a mensagem é espiritual e uma mensagem profética para as igrejas dos dias atuais. Vamos voltar. Tudo isso nós vamos aprender estudando o 2º e o 3º capítulo, versículo por versículo. Vale a pena acompanhar estas aulas. Agora vamos entrar no primeiro versículo do 2º capítulo. Apocalipse, capítulo 2, primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos ver partinha por partinha, trechinho por trechinho. Sempre eu vou destacar o trechinho do estudo e colocar na cor amarela. Vamos em frente. Escreve ao anjo. Como já comentei, existem várias interpretações, mas o que importa para a gente é que existe um sobrenatural que atua na igreja, ou seja, o Espírito Santo atua na vida do crente. Vamos ver o texto para confirmar o que eu estou falando? João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Observou? O mundo não pode conhecer este poder sobrenatural. Só a igreja conhece este poder sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na igreja. Ele habita no corpo de Cristo, que é a igreja distribuída em todo o mundo. Ele habita nas denominações, que são as igrejas físicas, distribuídas também em todo o planeta. E individualmente na vida de cada crente, porque cada crente é uma igreja. Eu tenho um vídeo que eu trato só desse assunto, eclesiologia, doutrina da igreja. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vale a pena você assistir esse vídeo, onde nós aprendemos a igreja geográfica, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como pessoa individual. Vale a pena conferir. Vamos em frente. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Bem, a primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. Nós já aprendemos sobre esta igreja nas aulas sobre a história de Paulo. Na terceira viagem de Paulo, viagem missionária, nós aprendemos que Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso. E nesta igreja ele sofreu perseguição dos judeus, sofreu perseguição daqueles que comercializavam imagens da deusa Diana. O famoso templo da deusa Diana ficava na cidade de Éfeso. E agora nós vamos ver as heresias que existiam, que estavam brotando na igreja. Nós vamos estudar estas heresias nos próximos versículos. Então essa igreja de Éfeso, nós podemos considerá-la como aquela igreja local que João escreveu naquela época, uma igreja que estava ali na Ásia Menor, a igreja num período histórico que nós vamos ver também, e a igreja de hoje. Nós encontramos estas mesmas heresias e nós vamos estudar quais são essas heresias nos próximos versículos. Vamos em frente. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós já aprendemos em aulas anteriores
e também isso é ensinado na matéria hermenêutica, a arte de interpretar textos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos ver esta interpretação? Nós já estudamos. Deixa eu mostrar para você o texto. Apocalipse, 1º capítulo, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está vendo? O próprio Jesus dá a interpretação do texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vamos em frente. Conheço as tuas obras. Este trechinho, conheço as tuas obras, mostra que Jesus é onisciente, Jesus aprova e reprova, e ele conhece nosso exterior e interior. Nós sabemos que a onisciência é um atributo da divindade. Só Deus é onisciente, ou seja, só Deus conhece os nossos pensamentos, nenhum outro ser conhece os nossos pensamentos. Portanto, o diabo, que é um ser espiritual, uma pessoa espiritual, não conhece os nossos pensamentos. Agora, se Jesus é onisciente, logo ele é Deus, porque onisciência é um atributo da divindade. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, mas nós só cremos em um onisciente, que é Deus. Olha aí a definição de trindade. Portanto, mais um versículo mostrando que Jesus é onisciente. Interessante que este pedacinho, conheço as tuas obras, aparece nas 7 cartas do livro de Apocalipse. E nós vemos Jesus aprovando o que é correto e reprovando o que não é correto, porque ele conhece a igreja e conhece o nosso exterior e o nosso interior. Daí ele ser onisciente. Nós vamos ver isto com riqueza de detalhes em todas as cartas. E eu coloquei na aula 2 citações para confirmarmos o que nós aprendemos. Vamos verificar? Mateus capítulo 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Atos, 1º capítulo, versículo 24. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Percebeu? Jesus conhece o nosso exterior, as obras que nós realizamos, mas também conhece os nossos corações, o que se passa no interior de cada ser humano. Veja que importante este primeiro trechinho. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Trabalho até exaustão. Os atos falam mais do que as palavras. Deus só ajuda quem trabalha. A igreja estava sendo perseguida, mas ela continuava fazendo o seu trabalho, ela não para. E a igreja não pode parar. A igreja deve trabalhar até a exaustão, mesmo com perseguição. A igreja continua avante, continua sempre trabalhando. Os atos falam mais do que as palavras. Olha que interessante, o nosso testemunho ele é muito importante. Veja que Jesus percebeu isto na vida dos fariseus. Eles falavam uma coisa, mas realizavam outra. E aí Jesus chamou os fariseus de hipócritas.
Infelizmente, muitas pessoas estão nesta situação. Falam uma coisa, mas vivem outra. Isto é reprovado perante Deus. E Deus só ajuda quem trabalha. Vamos ver um texto? João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos sobre a graça comum e a graça salvífica. A graça salvífica é a salvação preparada por Deus por meio do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da morte de Jesus. E a graça comum é aquela que atinge todas as pessoas, independente de religião. Por exemplo, o sol, as plantações, a vida que nós vivemos neste mundo. Não tem a ver com salvação. Veja que todos são beneficiados pela graça comum. Existe uma bênção especial para aqueles que trabalham. Repito, independente de religião, todo trabalhador é abençoado por Deus. Você não vai encontrar nas Escrituras Deus chamando alguém para o ministério que não estivesse trabalhando. Porque Deus ama o trabalhador, porque Ele não para de trabalhar. Deus está em atividade todo o tempo, desde a eternidade. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Esta paciência nos ensina a suportar tudo em circunstâncias adversas. A igreja estava sofrendo perseguição. O crente deve servir a Deus quando está no monte, mas também quando está no vale, no meio das tribulações. Veja que a igreja estava sendo perseguida pelos imperadores. Muitos irmãos foram mortos, jogados para as feras, outros crucificados, decapitados, mas permaneciam com paciência, esperando no Senhor. Vamos ver um texto para fortalecer esse aprendizado? Primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha que palavra abençoada. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo trechinho? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Veja, a igreja havia sofrido perseguição dos judaizantes. Estava sofrendo perseguição do Império Romano. E agora, dentro da igreja, surge outro problema, as heresias. Vamos verificar um texto? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Percebeu? Estes falsos discípulos, que se diziam apóstolos, mas não eram, misturavam o ensino da palavra de Deus com a filosofia grega e com o esoterismo. E Jesus estava alertando a igreja, orientando a igreja, mostrando os erros doutrinários. O Dr. Walter Marty, apologista norte-americano que já está com o Senhor, que trouxe o Instituto Cristão de Pesquisas para o Brasil, ele nos ensinou o seguinte, que lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa é aprovada para trabalhar na Casa da Moeda, ela fica um período de tempo só contando dólar verdadeiro. Depois de um período de tempo, eles soltam uma nota falsa no meio.
para ver se essa pessoa já adquiriu habilidade para discernir o verdadeiro do falso. Você já notou no mercado, no comércio, quando você dá uma nota de um valor mais alto, a pessoa do caixa, ela confere, ela dá uma olhadinha na luz, passa a unha, já viu isso aí? Porque ela tem treinamento para identificar se aquela nota é falsa ou verdadeira. E o que tem isto a ver com a palavra de Deus? Quem não conhece a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, não tem discernimento para identificar se o ensino do líder é verdadeiro ou é falso. Por isso que muitas pessoas são enganadas. Eu tenho observado, e até mesmo na televisão, programa de rádio, pessoas que se dizem líderes religiosos, mas quando observamos, examinamos o estudo, o ensinamento destas pessoas, nós vemos que são heresias. Agora, como que a pessoa que não conhece a palavra de Deus vai ter discernimento? Por isto que muitos são enganados. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre estes falsos mestres que se diziam ser apóstolos? Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Percebeu novamente a importância de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia? Esse é o trabalho da teologia, ajudar nossos irmãos. Quando nós do ICP começamos a desenvolver cursos para ajudar a igreja, nós começamos a ensinar apologética, defesa da fé. E os irmãos nos enviavam os questionários, as atividades, e nós percebemos que eles não tinham base teológica. Foi daí que surgiu a necessidade da nossa instituição proporcionar para os nossos irmãos curso de teologia, o básico, o médio, o bacharel, para ajudar estes irmãos, porque se não conhece o verdadeiro, não conhece as doutrinas fundamentais da nossa fé, como vão combater as heresias? Veja que nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que 40% das testemunhas de Jeová já foram evangélicas um dia. E quando nós aprofundamos o estudo, verificamos que estas pessoas que já foram evangélicas um dia pertenciam a denominações que não valorizam o estudo da palavra de Deus. Mas eu creio que você que está assistindo este vídeo tem compromisso com o estudo da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Vamos para a primeira partinha do versículo? E sofreste. Veja, a igreja estava sofrendo terrível perseguição do imperador Domiciano. Ele é chamado na história de Segundo Nero, porque Nero também foi um grande perseguidor da igreja. Eu preparei para você 2 slides com a figura dos 2 imperadores. Vamos vê-las? Nero foi imperador de 54 a 68 e Domiciano de 81 a 96. É no governo de Nero que Paulo e Pedro são martirizados. E o imperador na época do apóstolo João é Domiciano. Como eu disse, chamado na história como Segundo Nero, porque mandou matar muitos cristãos. Muitos foram martirizados no governo deste imperador. Vamos verificar mais um texto falando do sofrimento da igreja, palavras de Jesus também. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus falando sobre o sofrimento, que a igreja iria enfrentar as perseguições, o sofrimento. Em todas as gerações nós podemos observar a igreja sendo perseguida, a igreja sofrendo. E nos dias atuais não é diferente. Em muitos países a igreja continua sendo perseguida e até hoje muitos são martirizados por amor do Evangelho de Cristo. Daí o livro de Apocalipse ser um livro atual. Vamos em frente? E sofreste e tens paciência. A recomendação para nós cristãos é, na hora do sofrimento, ter paciência. Vamos ver mais 2 textos sobre este assunto. O primeiro deles são palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. E o segundo texto, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, a igreja sofre e deve ter paciência. Infelizmente, muitos cristãos depositam a sua esperança, não querem ter paciência, querem que os governos humanos solucionem os seus problemas. Mas a recomendação bíblica é esperar no Senhor, sofrer no Senhor. No mundo tereis aflições. Estas são as palavras de Jesus. João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, diz: o mundo jaz no maligno. Portanto, repito, a nossa esperança é no Senhor, a nossa paciência é produzida pelo Espírito Santo na nossa vida, sofrendo, mas com paciência e esperando no Senhor. Vamos em frente? E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Nós trabalhamos, a igreja trabalha para o Senhor, para Jesus. Vamos ver um texto bíblico? Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A igreja tem o papel de trabalhar para quem? Para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que pagou o preço, o resgate da igreja. A igreja é noiva de Cristo, deve continuar a sua missão. E qual é a missão da igreja? Divulgar, levar a palavra, cumprir o ide de Jesus. Ele é o nosso mestre. É para ele que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Vivemos nos dias atuais dias perigosos, principalmente aqui no Brasil. Alguns líderes estão confundindo o povo, estão levando o povo para trabalhar em causas que nada têm a ver com o Evangelho. E essa não é a missão da igreja. A missão da igreja, repito, é trabalhar para o Senhor. Vamos em frente? E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A igreja que realmente trabalha para o Senhor, ela não cansa. Ela está sempre nativa, venha a luta que vier. Ela não desanima, porque ela tem o Espírito Santo que nos encoraja, que nos dá força, que produz em nossas vidas paciência para esperar, perseverança. Vamos ver um texto para fechar o vídeo de hoje? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Observou? O nosso trabalho, o trabalho da igreja, do organismo de Cristo, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, é trabalhar para o Senhor. Qualquer coisa diferente disso é em vão, não vai resultar em nada. Mas quem está comprometido com a palavra de Deus, quem está trabalhando este trabalho, não é vão no Senhor. Portanto, nós precisamos entender que este sofrimento já estava previsto por Deus. A igreja iria sofrer. Concluindo, nós vemos neste versículo que Jesus está elogiando a igreja que sofre, a igreja que tem paciência, a igreja que trabalha, a igreja que não cansa de trabalhar para o Senhor Jesus. Mas nós vamos ver nos próximos versículos Jesus também advertindo a igreja, chamando a atenção da igreja, porque nela também tinha falhas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O texto diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como nós vimos no versículo anterior, versículo número 3, Jesus fez um elogio à igreja de Éfeso. Eles continuavam trabalhando até exaustão, como nós já estudamos, mas eles estavam deixando o primeiro amor, o que poderia modificar a conduta deles. Essa modificação, esse abandono do trabalho, com certeza deixando o primeiro amor, aconteceria em breve. Daí a advertência de Jesus. Ou seja, eles continuavam com amor, mas não como antes. Importante é que, se nós abandonarmos o primeiro amor, de nada valerá o nosso trabalho, ainda que trabalhe até exaustão. Vamos provar isto nas Escrituras? Veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler 4 versículos deste capítulo. O primeiro versículo diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o último versículo, o versículo 13, diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Veja que palavra poderosa! E a igreja de Éfeso estava perdendo este amor. De nada adiantaria eles ter recebido o elogio de Jesus se perdessem o primeiro amor. E Paulo fala de novo sobre o amor quando ele nos ensina sobre o fruto do Espírito. Isto está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim o texto sagrado: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está lembrado das 3 interpretações do livro de Apocalipse?
a interpretação para a igreja local da época, a igreja de Éfeso, a interpretação histórica e a interpretação como a igreja dos dias atuais. O que nós estamos assistindo, por exemplo, no nosso país, é demonstração de amor? Quando nós observamos no meio de comunicação como alguns líderes cristãos se expressam, demonstram amor, fica aí para uma reflexão. Se não tiver o amor, o primeiro amor, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Seremos apenas religiosos, nada mais do que isso. Vamos agora enfatizar a primeira partinha do versículo. Como eu faço em todas as aulas, eu vou destacar na cor amarela. Tenho, porém, contra ti. No versículo 3 que nós já estudamos, eles foram elogiados por Jesus pelos seus atos. Já neste versículo 4, são reprovados por Jesus, embora continuassem com os seus atos, mas estavam deixando o primeiro amor. Interessante que primeiro Jesus faz um elogio, depois Jesus vem com a correção. Olha que ensinamento maravilhoso! Nós sabemos que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todo ser humano tem virtudes. Mas, devido à queda, todos os seres humanos têm defeitos. Veja que Jesus primeiro elogiou a virtude da igreja, o trabalho que eles realizavam até exaustão. E agora Jesus chama atenção para os defeitos. Precisamos, principalmente quem lidera, aprender isto com Jesus. A igreja é uma bênção. A igreja deve ser elogiada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela ajuda em todos os aspectos para que o evangelho seja pregado. Tudo isso é motivo de elogio para a igreja, mas também deve ser chamada a atenção, porque tem defeitos. Toda denominação, sem exceção, tem virtudes, mas também tem defeitos. As virtudes precisam ser reconhecidas e os defeitos também precisam ser demonstrados e ensinar a igreja. Quando tudo é motivo de crítica, aí a pessoa fica triste, desanima. Por outro lado, não pode só elogiar, senão a pessoa fica acomodada. Me lembro que uma vez estava passando um programa na televisão, faz tempo já, do Netinho, um cantor. Netinho tinha um programa na televisão. E ele contou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, que chegou em casa chorando porque tirou uma nota vermelha na escola. E ele começou a chorar e a mãe dele perguntou por que ele estava chorando. Aí ele falou, não mãe, é que eu tirei uma nota vermelha, uma nota menor que 5, quando a pontuação era de 0 a 10. Ele tinha tirado 4 e pouquinho, não chegou no 5. Então foi classificada aquela nota como vermelha, insuficiente. Aí a mãe dele, não meu filho, para de chorar. Quantas matérias você tem na escola? Ele disse, mãe, 7. E como você foi nas outras matérias? Ele disse, não mãe, em 6 eu consegui nota azul, eu consegui nota superior a 5, só nessa que eu tirei menos de 5. Aí a mãe dele falou, então meu filho, que bênção, você, na maioria você foi bem, tirou nota azul, só uma que você não conseguiu alcançar, então vou te ajudar, vamos caprichar mais, vamos estudar mais para você conseguir uma nota acima de 5 nesta matéria também. Veja, e aquilo, eu nunca mais esqueci a sabedoria daquela mãe, o conselho daquela mãe. E muitas vezes, por falta de sabedoria, só criticamos. Mas quem aprende com Jesus, aprende a elogiar também. Aprende a reconhecer os acertos. Toda igreja, toda denominação tem acertos.
Quanta coisa boa a igreja evangélica do nosso país tem feito durante estes anos. Tem errado? Tem. Vamos corrigir os erros. Não está tudo errado. Eu vejo comentários no meu canal de pessoas dizendo, olha, tá tudo errado, tá tudo errado. Não, não tá tudo errado. Existem coisas erradas que precisam ser corrigidas, mas a igreja não está toda errada, não. A igreja continua avante, a igreja continua trabalhando, a igreja continua cumprindo o ID de Jesus. A igreja é uma bênção. Vamos em frente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Veja, trabalhavam até exaustão, muitos foram perseguidos, presos e até martirizados, mas estavam se tornando apenas religiosos. E como nós já lemos no começo, sem amor, nada adianta, ainda que seja martirizado, se não tiver o amor, de nada vai adiantar o sacrifício. Vamos ver mais 2 textos para fechar o comentário de hoje? Este é o versículo mais conhecido da Bíblia, é o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que nós recebemos a vida eterna? Porque Deus nos amou. Este é o verdadeiro amor. Vamos ver mais um texto. Mateus capítulo 22, versículos 37, 38 e 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o verdadeiro cristianismo. A nossa religião é a religião do amor. Infelizmente, nos dias atuais, principalmente no nosso país, está ficando nítido que o comportamento da igreja de Éfeso está sendo o comportamento da igreja. A igreja continua trabalhando, continua fazendo missões, continua construindo templos, continua ajudando os necessitados. É verdade, mas parece que está perdendo o primeiro amor. E não é só com os de fora, não. Até mesmo dentro do rebanho. Irmão se levantando contra irmão, líder se levantando contra líder. Mas tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. Portanto, o livro de Apocalipse deve ser estudado nas igrejas. É um livro atual. A igreja não pode perder, em hipótese alguma, o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto sagrado: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus. E como eu faço em todas as aulas, nós vamos comentar partinha por partinha, sempre colocando em destaque na cor amarela. Vamos ver a primeira palavrinha? Lembra-te. Lembrar significa analisar o passado e comparar com o presente. Jesus está exortando a igreja de Éfeso para que ela se lembrasse de como ela agia depois da conversão, no primeiro amor. Lembra do primeiro amor que nós estudamos na aula passada? Eles estavam realizando obras,
eram perseguidos, mas estavam abandonando o primeiro amor. Então, lembrar é buscar na nossa memória. Todo crente deve fazer esse exercício. Lembrar de quando teve o encontro com Cristo, analisar e comparar com a situação atual. Vamos ler um texto em outro livro para confirmar esta palavrinha. Lembra-te. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Olha aí em Hebreus também uma advertência. Repito, o cristão deve sempre fazer esse exercício, lembrar do seu comportamento logo que teve o encontro com Cristo e comparar com o comportamento presente. Este tipo de reflexão é muito importante para a nossa vida, para a igreja. A igreja sempre deve fazer esta reflexão. Segunda parte, pois de onde caíste? E da onde eles estavam caindo? Do serviço motivado pelo primeiro amor, de defender a verdade. E por que defender a verdade? Nós vamos ver mais na frente a heresia que estava entrando na igreja. A igreja precisa sempre defender a verdade. Vamos em frente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrependimento significa mudança de conduta. Eu sempre faço uma comparação, uma analogia para os alunos do nosso curso presencial. E aconteceu comigo. Eu estava em São Paulo, no metrô, deveria de descer numa determinada estação, mas como eu estava lendo, eu sempre leio alguma coisa quando eu estou no transporte público, e passei direto. De repente eu percebi que tinha passado a estação. O que eu fiz? Desci na próxima estação, mudei o lado e retornei para a estação que eu tinha passado. Então isto é arrependimento. O arrependimento precisa ter uma mudança de atitude. Não adiantaria nada, neste exemplo, eu ficar ali arrependido, triste e não ter tomado uma atitude. Eu nunca ia chegar no meu objetivo, na estação desejada. No momento que eu percebi que eu tinha passado a estação, qual foi a demonstração do meu arrependimento? Descer na próxima estação, pegar o metrô sentido contrário e voltar para a estação que eu pretendia. Isso é arrependimento. Vamos levar isso agora para a vida espiritual. Lembra-te, então nós devemos fazer uma reflexão, lembrar do nosso comportamento quando tivemos o encontro com Cristo e comparar com a nossa situação atual. Exemplo. Olha, quando eu tive encontro com Cristo, eu li a Bíblia todos os dias. Continua lendo? Se não, precisa voltar a ler. Olha, quando eu tive encontro com Cristo, eu não perdi um culto de ensino, uma escola dominical. Não vai mais? O que é o arrependimento? Voltar a frequentar a escola dominical, as reuniões de ensino. Eu sempre estava cooperando, contribuindo. Hoje não faço mais. O que eu preciso fazer? Se estou arrependido, voltar a contribuir, a cooperar. Este é o verdadeiro arrependimento. E é isto que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Vamos ver um texto em um outro livro da Bíblia? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é o novo nascimento? É o arrependimento. A pessoa impactada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, se arrepende e muda de atitude. É a conversão. Isto é conversão, mudança de atitude. E sem esta mudança constante em nossas vidas, nós não poderemos ver o reino de Deus, entender as coisas espirituais. Vamos ver mais um texto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10.
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o arrependimento também é uma ação divina em nossas vidas. E este arrependimento nos traz salvação. É diferente do arrependimento do mundo, das pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. É este arrependimento que a igreja de Éfeso estava precisando. Vamos em frente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tá vendo? De novo, o cristão todo dia precisa fazer esta reflexão. Olhar para o passado e procurar o seu melhor momento de crente, o melhor momento de servo do Senhor. Olha e compara com o momento atual e vê se está faltando alguma coisa. E se estiver faltando alguma coisa, precisa arrepender-se. E arrepender-se significa mudar de atitude, voltar a fazer, a praticar o que praticava naquele melhor momento da vida com Cristo, que é o primeiro amor que nós já aprendemos na aula anterior. Vamos em frente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti. Este venho a ti significa que Jesus está sempre sondando os nossos corações. Vamos ver um texto que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha aí, fala das obras. A conversão tem como resultado boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque nós somos salvos. E todo salvo tem esse discernimento, porque o Espírito Santo está sempre nos alertando, está sempre nos fazendo lembrar. Vamos em frente? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Nós já aprendemos que esse candeeiro ou castiçal representa a igreja. E a igreja ocupa um lugar de destaque na terra. A igreja foi escolhida por Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu. E nos escolheu para um serviço. E qual é o serviço da igreja? Evangelizar, levar a palavra para o mundo inteiro e também dar bom testemunho, refletir a luz de Cristo. Se a igreja não cumpre esse papel, ela é removida. Ela deixa de ter a luz verdadeira. Ela deixa de ocupar esse papel de destaque, de representante de Cristo aqui na terra. Agora veja o final do texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Infelizmente, quando nós estudamos história da igreja e analisamos a igreja de Éfeso, ela não existe mais. Não existe nem fisicamente mais o templo. Eu estava lendo uma obra sobre a igreja de Éfeso e o escritor visitou o local. Ele disse que encontrou na região apenas 3 pessoas servindo a Deus. E veja que Éfeso foi um grande centro de evangelização. Paulo fez um grande trabalho na igreja. É só ler a carta que você vai ver que bênção era a igreja de Éfeso. Mas ela não se arrependeu, ela não voltou atrás. E hoje, quando nós olhamos para a região,
não vemos mais a igreja. Só ruínas onde ficava o templo. Como eu tenho dito, o livro de Apocalipse ele é importantíssimo para a igreja atual. Deve ser lido e nos serve como uma advertência dada por Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Diz assim o texto sagrado: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alertando sobre os erros, sobre as heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Embora eles estivessem trabalhando bastante, eles eram perseguidos por servirem ao Senhor. Jesus já havia elogiado o trabalho deles, mas agora Jesus está advertindo sobre os perigos das heresias dentro da igreja. E como eu faço em todas as aulas, eu vou destacar na cor amarela o trechinho do comentário. Tens, porém, isto, que odeias as obras. Esta observação Jesus já tinha feito no versículo 2 do mesmo capítulo, do capítulo 2. Vamos rever o texto? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Observou? Estes hereges dentro da igreja diziam ser apóstolos, queriam ensinar, mas ensinavam mentiras. Vamos voltar lá no texto. Tens, porém, isto, que odeias as obras. Odiar, desprezar, não aceitar os ensinos dos falsos apóstolos. Estavam ensinando mentiras. Vamos ver o próximo trechinho? Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. E quem são estes nicolaítas? Existe um grupo de teólogos, pessoas piedosas, estudiosos, que dizem que os nicolaítas, que esta palavra traduzida do grego significa dominadores do povo. Eles dominavam o povo com as suas heresias, enganavam o povo. Então esta é uma corrente que interpreta desta forma. Existe também uma corrente que interpreta que seriam os discípulos de Nicolau. E quem é Nicolau? Seria um daqueles diáconos que foram separados lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ver o texto? Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Está vendo esse Nicolau, prosélito de Antioquia? Existe um grupo que interpreta que este Nicolau se desviou, assim como no caso de Jesus, um dos 12 apóstolos desviou, Judas, aquele que traiu Jesus. Também entre esses diáconos, o Nicolau se desviou e começou a ensinar heresia para o povo. Esta é uma interpretação. Já um outro grupo interpreta que este Nicolau tinha uma esposa muito bonita e ele oferecia sua própria esposa para ter relação com outras pessoas da igreja. É uma interpretação. Tem também os que interpretam que os nicolaítas não é uma pessoa, mas um grupo do gnosticismo. E o que é o gnosticismo? Eles ensinavam que a carne é má. Portanto, você pode fazer qualquer coisa com a carne, pecar à vontade, que não interfere nada na vida espiritual. Veja que absurdo! Mas como nós já aprendemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vamos ver alguns textos. Colossenses no capítulo 2, versículo 18.
Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Observou o apóstolo Paulo já advertindo sobre essas pessoas, porque os gnósticos diziam que os anjos participavam dos seus cultos, do seu conhecimento, do seu saber místico. Então Paulo está repreendendo este grupo. Vamos ver mais um texto? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo aí? A santificação significa viver separado do pecado. O crente, o nascido de novo, após a conversão, o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, vive separado do pecado. Bem diferente do que estavam ensinando os nicolaítas, repreendidos por Jesus. No texto, Jesus diz que odeia esta prática. Vamos ver mais um texto? Segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Está vendo de novo? Fomos eleitos desde o princípio, fomos chamados por Deus. Deus nos escolheu para a salvação e para viver em santificação. Vivermos separados do pecado. Este ensinamento dos gnósticos é reprovado perante Deus. Vamos em frente. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, Jesus falando que odeia as heresias, odeia o pecado. Jesus é santo, é perfeito. Se nós quisermos ter uma vida de comunhão com Deus, precisamos também ter uma vida separada do pecado, separado da prostituição. E não era isto que eles estavam fazendo, estes falsos apóstolos, esses nicolaítas. Portanto, das interpretações possíveis, uma coisa nós podemos afirmar, e todos concordam, que os nicolaítas achavam que o crente podia ter uma vida carnal, que isto não implicava em nada com o nosso relacionamento com Deus. Prática que também todos concordam, é reprovada nas Sagradas Escrituras. Jesus, nosso Senhor, odeia quando dentro da igreja pessoas que se dizem líderes começam a ensinar heresias para o povo, dominar o povo com heresias. Concluindo, para nos livrarmos desta heresia, é importante, principalmente a liderança, seja uma liderança que conheça, que tenha compromisso com o ensino da palavra de Deus. Só assim a igreja ficará protegida contra os hereges. Se você observar em nossos dias, vai encontrar no nosso meio evangélico, pessoas que se dizem líderes, que adotam títulos, nomenclatura, como apóstolo, bispo, pastor, enfim. Mas quando nós observamos o ensino destas pessoas, facilmente nós percebemos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Este é o alerta para a igreja de hoje. Viu como é importante estudarmos o livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Vamos para a primeira parte. Quem tem ouvidos, ouça. Esse termo, quem tem ouvidos, ouça, ele aparece várias vezes nos evangelhos e no livro de Apocalipse. Vamos verificar 3 referências. Marcos capítulo 4, versículo 9. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe quem está falando? Jesus, o mesmo que está falando lá em Apocalipse, está falando nesse texto. Vamos ver um outro texto? Também Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver mais um? Marcos capítulo 7, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, em todos os casos, quem disse foi Jesus. E no versículo 7 também é Jesus que está falando. Precisamos ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Vamos em frente? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí já está falando do Espírito Santo. Nós sabemos, já aprendemos que o Espírito Santo habita na igreja. Portanto, ele habita na vida de cada cristão. Ele desceu no dia de Pentecostes e continua com a igreja até hoje. Vamos ver um texto? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí é Jesus falando também, falando da descida do Espírito Santo. Portanto, o cristão precisa ouvir o Espírito Santo. E qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos ajudar? A Bíblia, a palavra de Deus, é um instrumento que o Espírito Santo utiliza. Logo, precisamos ler, meditar, colocar em prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras diariamente. Vamos em frente? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós já estudamos, o texto é uma referência às igrejas da época, às 7 igrejas da Ásia Menor, é uma referência também às igrejas durante os séculos, numa visão histórica, e é uma referência também à igreja atual. O texto é para ser lido na igreja. Infelizmente, muitos líderes não valorizam o livro de Apocalipse, mas ele precisa ser lido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas? Igreja universal, igreja como um todo, precisa ser lido para a igreja o livro de Apocalipse. E o que o Espírito Santo diz às igrejas? Vamos ver? Ao que vencer. Mas vencer o quê? Nós já aprendemos em aulas anteriores. Vencer significa permanecer fiel a Cristo. O cristão precisa permanecer fiel a Cristo. Precisa retornar ao primeiro amor, que nós já aprendemos. Precisamos procurar no passado o nosso maior nível de compromisso com Deus e colocá-lo em prática novamente. Precisamos repelir as heresias dos nicolaítas. E quais heresias eram estas? Nós já aprendemos na aula passada, no vídeo passado. Os nicolaítas estavam trazendo para a igreja comportamento imoral. Estavam envolvidos com prostituição, deveriam permanecer fiel, mesmo nas perseguições. Nós já estudamos também, eles eram perseguidos pelos imperadores, muitos foram martirizados, mas deveriam permanecer fiéis.
E a igreja precisa continuar assim, independente de perseguição. É preciso permanecer fiel na palavra de Deus. Independente de perseguição, obedecer a palavra de Deus, continuar fiel na palavra de Deus. Daí a importância de nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Vamos em frente? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei. É Jesus, nosso Senhor, fazendo uma promessa ao vencedor. Agora veja que texto importante, Mateus 28, versículo 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder, por isso que ele pode nos dar. E o que ele pode nos dar, já que ele tem todo o poder? Vamos ver? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Esta árvore da vida é no sentido figurado. O texto está falando do alimento espiritual. E que alimento é este? Vamos verificar? Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 47 e 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso alimento para a vida eterna. Nós perdemos esse alimento espiritual com o pecado. Com a queda do primeiro casal, nós perdemos este alimento, mas recebemos novamente por meio de Jesus Cristo. Ele é o alimento espiritual de cada crente. Quem se alimenta da palavra de Deus diariamente tem vida eterna, porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Vamos ver mais um texto? João, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus, se alimentar das palavras de Jesus, nos garante a vida eterna. No sentido figurado, como eu disse, Jesus é a árvore que nos dá vida. Ele é o verdadeiro alimento para todo cristão genuíno. Vamos em frente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que palavra poderosa! Vamos ver dois textos. Lucas capítulo 23, versículo 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o paraíso de Deus. Aquele ladrão arrependido que recebeu o perdão de Jesus foi no mesmo dia para o paraíso. Olha que palavra importante. Vamos ver mais um texto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 e 4. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Olha o paraíso de novo, lugar maravilhoso que nós iremos habitar um dia. Podemos aprender que o Evangelho é mais ainda do que salvação. É a garantia de vivermos eternamente, de desfrutarmos da eternidade com Deus no paraíso de Deus. Olha que palavra poderosa, mas precisamos vencer. E para vencermos, precisamos nos alimentarmos diariamente da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço
e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.